Povo de Deus, Isaías, capítulo 37 e capítulo 38. Encerramos aí o capítulo 36, né? 35, 36 no caso, falando aí da história de Senaqueribe, que vai pressionar o povo de Judá para que ele venha se render, se entregar, e não só se entregar, mas também uma proposta de parceria. É melhor você não guerrear, é melhor você se entregar, que vocês vão ter benefícios com relação a isso. Porque se vocês se negarem, eu vou ter que destruir todos vocês, assim como destruir os outros povos, outros reis, outras nações que se levantaram contra mim. Então, o Senaqueribe está falando por meio do seu representante, não é isso? Rabizaque, no caso aí é um título, né? É um governador, é um representante lá do rei. Interessante, nós já aprendemos isso no outro áudio, que ele, inicialmente, ele usou a tática de falar que foi lá em nome do Senhor. Ele estava indo lá em nome do Senhor. E já, como eu falei no outro vídeo, na outra aula, isso já tinha acontecido em outras épocas. Aquela possibilidade de ele ter ido lá em nome do Senhor era real, porque Deus já tinha feito daquela maneira. Afinal de contas, ele já tinha usado a Síria contra o reino do norte. Ok? Então, existia essa possibilidade. Então, ele está trabalhando no psicológico, né? E aí, no capítulo 36, versículo 7, olha o que ele diz lá no capítulo 36, versículo 7. Mas se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém? Perante este altar adorareis? Então, você vê que ele está trabalhando no psicológico aqui. No entendimento aqui, e que diverge de um outro comentarista, o rei Senaqueribe, por meio do seu representante, está dizendo que, na verdade, aqueles altares que foram tirados são altares de adoração ao Senhor. Esses altares foram quebrados, né? Porque o povo já estava com essa prática de adoração dos altos, né? E essa adoração dos altos, né, nos montes, é uma adoração muitas vezes representativa de Deus. Observe que o povo está espalhado para tudo quanto é lugar de Canaã, lá, e a adoração era em Jerusalém, quer dizer, e por causa dessa adoração ser em Jerusalém, muitos deles davam um jeitinho dele lá mesmo e faziam a adoração por lá mesmo, porque a viagem era longa, dava trabalho, entendeu? Então eles se colocam como se fosse, vocês estão desprotegidos. No capítulo 36, versículo 7. Olha no capítulo 36, versículo 10. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói. Então ele está indo ali em nome do Senhor. Ok? E aí então ele está colocando, ele está pressionando ali o pessoal para se render, para não ter guerra. Engraçado, né? Todo poderoso, não sei o quê. Né? E está tentando fazer parceria. Se ele está tentando fazer parceria, já está dizendo da possibilidade de perder a guerra. Né? Mas aí o Ezequias, então, fica em silêncio, não fala nada, né? E vai buscar o Senhor. Aí sim, entramos agora, especialmente no capítulo 37, que começa assim, tendo o rei Ezequias ouvido isto daquelas ameaças, ele rasgou as suas vestes, né? E foi para a casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor, né? É verdade, ele fez certo. Há momentos na vida que, diante de uma ameaça, como foi falado no capítulo anterior, o melhor é se calar. Ele se calou, não falou nada, e foi buscar ao Senhor. E aí ele vai lá na casa do Senhor, ele coloca no versículo 3, este é um dia de angústia, dia de castigo. Ele entende que é castigo de Deus, tá? Dia de castigo, de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar à luz, né? Versículo 4. O Senhor teu Deus está ouvindo as palavras de Rabizeque. Está orando a Deus. O que rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. O Deus vivo. É isso? Interessante, né? Ele está falando que é o Deus vivo aqui, ele reconhece que é o Deus Todo-Poderoso, mas foi lá fazer aliança com o Egito. Foi tentar fazer aliança, o povo de Judá foi fazer aliança com a Etiópia, contra a Síria. E Deus o profeta já tinha falado que ia ter castigo. Percebe?
Então, a, a, agora ele está reconhecendo isso, essas palavras, mas na prática lá ele esqueceu que ele servia a um Deus vivo. É isso? O ser humano é isso, né? Teve que confiar no Senhor na força. Nós somos assim? Nós ouvimos as palavras, os sermões, os louvores, as orações, palavras em geral de Deus, na sua multiforme sabedoria. E nós somos teimais. Quando chega o arroxo, quando o negócio vem, mas vem bonito, a gente fica frágil, a gente fica mais espiritual, a gente busca mais, a gente chora, porque o ser humano é isso. A nossa sorte é que Deus sempre lembra que nós somos pó. É isso? Então agora ele está buscando o Senhor, mas era para ter buscado antes, mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. É isso aí. Versículo 7. Eis que meterei nele um espírito, a resposta de Deus. E ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. E nela eu a farei cair morto à espada. Viu? É o que vai acontecer lá no capítulo 38. E aí, o que aconteceu? Versículo 8. Voltou, pois, Rabizaque, depois de ter ouvido a Isaías, né, falar, ó, não vou falar nada, todo mundo em silêncio. Ele volta lá para o rei da Síria e encontra o rei da Síria pelejando contra Líbina, né? Porque ouviram que o rei já se havia retirado de Líbina. Ou seja, ele tinha conquistado várias terras e sempre nas terras tem rebelião. E as guerras eram constantes. Ele manda lá alguém falar com o pessoal de Judá, o povo de Judá, mas já está em guerra. Ele já tinha conquistado guerra e o tempo todo o pessoal está querendo se livrar da dominação. E encontra ele em guerra. Ok? Aí quando ele ficar sabendo da história, o rei Senaqueribe, olha o que ele fala no versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Está vendo? Agora ele já se rebelou. Ele já tinha ido lá primeiramente, sendo representado como se fosse um enviado de Deus, viu que a tática não funcionou, agora ele já bota as unhas para fora, já mostra que já está blasfemando, já está falando que esse Deus é nada. Ué, mas você não quer falar que está no nome de Deus lá? Você vê a malandragem, né? Como o ser humano é capaz de usar até Deus nos seus objetivos. Não é isso? Em várias outras passagens bíblicas, as pessoas usaram o nome de Deus. A Jezabel e Acabe, para tomar a vinha daquele homem lá, de Nadab, eles usaram o nome de Deus, né? Fizeram uso do nome das coisas religiosas, o nome de Deus, para arrumar uma arapuca contra Nadab e matar Nadab em nome de Deus. O ser humano é isso. Se precisar, ele usa até Deus, até o nome de Deus, para os seus objetivos. Então, aí o versículo 12 vai falar dos deuses que ele matou as nações. É isso? Cadê? Cadê os deuses? Os deuses dessas nações não fizeram nada. E teu Deus não vai poder fazer nada. É mais pressão. Agora ele bota as unhas para fora. Aí Ezequias vai continuar a sua oração, né? Ele vai entrar na casa do Senhor. É isso? E quando ele entrou na casa do Senhor, ele estendeu lá, né, a mão. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Mais uma vez em vara lenta, né? Meu irmão, olha só. Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor o problema. Meu irmão, minha irmã, leve a sua causa à casa do Senhor. Sim, claro, em casa, sim, mas leve também à casa do Senhor. Lembra da minha conjectura, minha teoria? Eu acredito que Deus, ele tem repartições de bênçãos. Bênção específica para a oração da madrugada, bênção específica para jejum, bênção específica para quem evangeliza, bênção específica para o momento de oração no monte, bênção específica no momento de quem está fazendo leitura bíblica, bênção específica para quem está orando de maneira geral, bênção específica para quem está no culto de oração, bênção específica para quem está no culto de adoração. Em todos os atos religiosos, eu penso que Deus tem bênçãos específicas. Quanto mais você se coloca debaixo
desse canal de bênção, mais condição você tem de receber. Então ele foi para a casa do Senhor. Você ora sim, mas não deixe de estar na casa do Senhor, porque ali você tem maiores condições de receber. Porque quando é maior, maior do que o lugar, não. Maiores porque você está somando mais possibilidades. Ok? Então ele foi para a casa do Senhor. Há muitas pessoas que raramente vai à casa do Senhor. Quando vai domingo à noite, vai uma vez no mês, vai só quando sobra tempo. E aí, isso é, é o mínimo do mínimo. Né? Isso aí não dá suporte para quase nada. Entendeu? Você precisa, por exemplo, de um tanque cheio de 50 litros, você bota 1 litro de gasolina. Rapaz, você pode encher o tanque. Pô, pelo menos na metade, sabe, do tanque ali, rapaz. E tá muito duro, 1/4. Você botou 1 litrinho, rapaz. Daqui a pouco vai acabar essa gasolina rápido, rapaz. Você não aguenta pique, não, rapaz. Percebe? Você tá com um carro 1.0 e tu quer fazer trilha, cara. Tu quer fazer aquelas aventuras mesmo, onde carros de 4.0, 5.0, altamente potente, tu quer fazer aquilo com motorzinho de 1.0, rapaz. Não vai dar, não, filho. Se 1.0 aí é para andar estrada lisa, né? Sem morrinhos nem nada, é reto. E sem muita bagagem, isso aí dá para pouca coisa. Tem muitas pessoas vivendo o Evangelho, né? Ou tendo o carro do Evangelho com 1.0, podendo progredir, né? Para 1.8, 2. Sei o que, 2.0, e assim vai. Ok? Então ele vai lá, ele ora. Olha aqui, ó, olha o que diz o versículo 16 de novo. Tu somente é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ah, é mesmo, né? Então por que tu foi fazer aliança lá, ô Ezequias? Porque você estava confiando, juntamente com o povo de Judá, em aliança. Não é isso? Complicado isso aí, né? Mas tá passando perrengue agora, né, gente? Quando a gente passa perrengue, a gente muda. Quando a gente passa perrengue, a gente fica mais espiritual. Ah, é assim então? Quer dizer, Anjo, que nós já temos observado que essa turma aí só fica mais espiritual quando eles passam os perrengues, né? Já percebeu? Já é assim, Senhor, já percebi mesmo. Então, é assim que eles querem. Manda perrengue, mano. Manda enfermidade, manda desemprego, manda medo. Porque é assim que eles querem. Eu não queria dessa maneira, mas eles querem assim. Então, que seja assim, façamos a vontade deles. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está me faltando fé. Está me faltando buscar mais o Senhor. Ah, está faltando? Então manda dor. Que rapidinho eles vão mudar. Rapidinho eles vão trocar vaidade por coisas que são, são alimento, substância real. Ok? E aí, o profeta Isaías vai lá no versículo 21, 37 e 21, vai lá confrontar Ezequias. Vai mandar um recado para Ezequias. Assim diz o Senhor. Né? A quem afrontaste, de quem blasfemaste? É a resposta, versículo 23. Contra quem alçaste a voz, o Senaqueribe, e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Senhor, o Santo de Israel. Não foi contra você não, Ezequiel. Não foi contra o povo de Judá não, foi contra o Santo de Israel. Lembrou aí do vocabulário? Vocabulário de adoração. Santo de Israel. Meu irmão, eu e você, até hoje, nós servimos ao Santo de Israel. Aleluia. O Santo de Israel, Todo-Poderoso, é o Shaddai. Nosso Redentor, Deus amoroso, gracioso, bondoso, misericordioso. É Ele que nós devemos buscar. É aquele que, apesar da glória que tem, se importa com cada um de nós. Então foi isso, foi contra você. Lembra de Samuel? Samuel, o pessoal não rejeitou você, Samuel. O pessoal rejeitou a mim. Lembra de Saulo? Saulo, você não está perseguindo cristãos, você está perseguindo a minha igreja. Lembra de Zacarias? Aquele que tocar na menina dos meus olhos vai se ver comigo. Então você mexeu com o meu povo, mexeu comigo. É isso? 26, 37 e 26. Acaso não ouviste que já há muitos dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Tá vendo? Olha aqui o que eu sempre falo com vocês, pessoalmente, falo aqui no canal,
falo em vários lugares pregando, eu sempre faço menção ao filme de Deus. A Bíblia é o filme de Deus, a história do mundo é o filme de Deus. Ele que escreve esse mundo. E aqui é só você ler aqui, ver, interpretando o texto, ver se Deus não está falando do filme dele. Eu escrevi tudo isso aí. Isso aí está tudo no meu comando. Está tudo no meu comando. Eu não estou falando aqui de destino, aquele negócio assim, está tudo destinado. Se você tropeçou, que se bateu o carro é porque Deus quis. Não estou falando sempre, eu acredito em destino parcial, eu acredito em predestinação parcial. Tudo aquilo que não for mexer dentro do propósito de Deus, você é livre para fazer. Só que quando chegar o tempo de acontecer o que Deus quer, Ele vai conduzir a tua vida, a minha vida, a vida do Brasil, a vida do mundo, a vida da denominação. Ele vai mover os pauzinhos. E tudo vai acontecer do jeito que Ele quer. Só que dentro do projeto macro dele, tem aquelas partes que não vai interferir em nada. Aí está o livre-arbítrio do homem. Então existe livre-arbítrio e existe a predestinação. Existe destino e existe também a liberdade. As duas coisas convivem juntos. Agora é difícil saber o que é destino, o que não é isso. Mas, no geral, Deus tem um domínio. Ele escreve a história, o filme, e eu sempre falo que no final o filme vai ser bom. Tenha certeza disso. Versículo 29. A tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vens. Porei um anzol no teu nariz. Nós temos falado isso? E um freio na tua boca, e farei voltar por onde veio. A nossa música, pode ser a nossa música devocional, né? Acho que é Ana Paula Valadão, não é isso? Assim diz o Senhor, uma coisa assim. 30. E isto farei por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, no terceiro ano, porém, semear e colher. Aqui nós estamos vendo que esse processo todo, apesar de estar sendo resumido aqui na Bíblia, é um processo longo. As conquistas eram feitas muitas vezes rápidas, mas muitas vezes algo prolongado. Afinal de contas, é uma nação, né? Judá vai conquistando uma cidade aqui, outra cidade ali, aí cerca Jerusalém, aí mete pressão, vai lá e ataca, volta, depois de um tempo vai lá e ataca de novo, mata mais um pouquinho. Ou seja, é um processo que isso vai acontecendo. Normalmente não acontece de uma vez só. Até com Babilônia, as coisas foram acontecendo aos poucos. E só aqui nós temos aqui, no mínimo, 3 anos de história. Falando, vou dar para vocês, vocês estão cercados, não estão cercados? Vocês não estão com dificuldade de sair para ti, porque lá fora tem inimigo. Então, a terra ela vai dar um fruto incomum nos próximos 2 anos. O que vocês plantaram, vai crescer. Eu vou dar fruto para a terra incomum como sinal de que eu estou com vocês. Então, não fica preocupado. Engraçado só como é que Deus planejou. Ele planejou deixar o negócio ir acontecendo e dando providências ao Senhor para depois acontecer. Nós temos aqui o resumo da história, mas isso aqui depois já aconteceu. Mas até acontecer, houve um período. É isso? Então é um sinal, é um dos sinais que Deus dá, é a provisão. Meu irmão, Deus é Deus de provisão. Vou te dar um sinal. Você vai ter a sua provisão em tempos de escassez, em tempos difíceis. É o sinal aqui. E você também pode buscar esse sinal. Você pode buscar o teu Senhor, Senhor, me dá essa provisão. Eu preciso da tua provisão em tempo de escassez. Eu tenho vivido tempo de escassez. Ou então, eu estou para viver tempo de escassez. E eu quero contar, eu quero ver, me mostra a tua provisão. Me mostra esses teus sinais. Ok? Versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiros contra ela. Pelo caminho por onde vier, porém se voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Está vendo? Se ele olhar só para o povo,
Ele tinha feito uma promessa lá atrás, é o nome dele que está em jogo. Ele é gracioso, é. Mas se mesmo com a graça dele, se for depender desse povo aí que estava frito, é muito mais por ele. É muito mais naquele contexto, pelo que tinha prometido. Aleluia. Ainda que o homem se torne infiel, ele permanece fiel nas coisas que ele promete. Ok, então é o que vai acontecer. E o capítulo 38 vem narrando a doença de Ezequias. Interessante, né? Os altos e baixos, né? Terror do inimigo, aflição por causa de ameaça. Aí vem o consolo e a aflição vai embora. Aí depois que a aflição vai embora, não sei assim, a ordem, são coisas da vida. Vem a doença, surge uma doença de repente. E assim é a vida. Assim é a vida. Uma doença misteriosa, mortal. E ele vai orar ao Senhor, né? E Ezequiel virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Interessante, virou o rosto para a parede. Normalmente a pessoa se joelha e vai para o pó. Aqui já olhou para a parede. E orou. Aí tem que fazer, não, é orar. Ele sabe que a questão dele é com Deus. O problema dele não é a enfermidade, na verdade, ele sabe disso. A enfermidade anuncia uma sentença de Deus. Pelo menos uma sentença parcial, né? Primeira instância. E ele vai para a segunda instância, com Deus mesmo. Porque ele sabe que Deus é o juiz. A questão dele não é a enfermidade, a questão dele é Deus. Meu irmão, minha irmã, a tua questão não é a tua enfermidade. Não importa qual seja a enfermidade. A tua questão é Deus, a tua ansiedade é Deus. Será que Deus vai responder? Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? É isso que tem que estar no teu coração. Cuidado que tem muita gente botando muita confiança, muito na questão na enfermidade, dando muita glória para a enfermidade. A enfermidade ela é apenas uma ferramenta. Mas quem dá a palavra final é Deus. Será que Ele vai responder? Será que Ele vai ter misericórdia de mim, de você? Será que esse é a tua angústia? E é normal, você é ser humano. Nós somos seres humanos. E aí, então ele vai orar ao Senhor. E aí, vem a palavra do Senhor por meio de Isaías. Né? E mais uma vez eu falo, né? A dor leva você a arrependimento. A dor leva você a buscar. E Deus faz essas coisas acontecer ou deixa acontecer. E aí vai ter a resposta no capítulo 4. E ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Meu irmão, lágrima faz diferença. Pastor, a lágrima? Claro, porque a lágrima, ela tem indícios, ela indica a sua realidade interior. Lágrimas verdadeiras, né? Não aquelas lágrimas profissionais que nós temos na Bíblia e muitas vezes na vida real de muitas pessoas. Lágrimas verdadeiras, né? Uma lágrima verdadeira é o sinal externo de como a pessoa está internamente. Faz diferença. Né? Quando nós choramos, nós mostramos quebrantamento, dependência. São sinais claros de uma realidade interna. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Glória a Deus. Que Ele ouça também as nossas, a sua, meu irmão, minha irmã. 7. Ser-te-á isto da paz do Senhor como sinal, que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus à sombra. O primeiro sinal é a questão da plantação. O segundo sinal, que é um mistério aqui, se você fazer uma pesquisa, o que seria isso aqui? É alguma coisa relacionada à natureza, né? Porque no nosso dia a dia aqui nós sabemos, né? Quando é de manhã, se a pessoa dormir, normalmente ela acorda, ela vê, pô, isso já é de tarde. Caramba, dormir muito já é de tarde, né? Se ela acordar cedo, ela vai ver, a natureza vai mostrar o tempo, mais ou menos. Então, aqui, no geral, é um sinal da natureza, onde o processo natural ia ser mexido. Há outros teólogos não falam nada disso, é só um simbolismo. A verdade é que nós temos aqui, pelo texto direto, que Deus iria de alguma maneira mexer na natureza. E aqui nós temos uma questão, a questão do sol, que eu já falei com vocês uma vez, que as pessoas começam a interpretar, não, é que as pessoas entendiam errado, as pessoas achavam que é o sol que se movia, e hoje nós entendemos que na verdade são os planetas, é a Terra que se move.
Aí um dia foi perguntado ao professor no seminário sobre isso. Aí o professor falou assim: meu filho, se a Bíblia está falando que o sol parou, se ela está falando isso aqui. Aí todo mundo fala: não, pastor, ô professor, a ciência, eu quero saber de ciência, se a Bíblia está falando aqui, é porque. Aí passaram muitos anos, eu me deparei com um artigo que fala de experimentos científicos. E na história, esse artigo está dizendo, existe tese científica que fala do movimento do Sol. Teses essas que não foram levadas até o final, né, rejeitadas, mas que com sinais, quando alguém coloca uma tese científica, ele vê indícios fortes de que aquilo pode ter acontecido. Mesmo que as pessoas não aceitem aquele indício, né, a tese, aquilo não significa que vai deixar de acontecer. Lembra daquele filme, eu acho que Os Incríveis, né? Que tinha um vilão lá, ele era um revoltado, porque ele era um cientista que tinha uma tese científica, e ele foi rejeitado no mundo científico. Aí, já que ele foi rejeitado no mundo científico, ele se revoltou, aí começou a criar uma porção de coisa. Já que vocês não querem me aceitar, então eu vou começar. Ele criou uma porção de coisa potente mesmo no filme. E essa é a realidade do mundo científico. Às vezes a pessoa tem grandes ideias, né, com grande probabilidade, mas precisa ter um apoio do mundo científico, precisa ter apoio de patrocínio. Né? E não vou investir nesse dinheiro, vou investir nessa tese, não. Vou investir na outra lá, porque a outra lá é mais aceitável, entendeu? Então, o fato da ciência declarar isso hoje, e hoje ter essa realidade comprovada, não significa que há muitos e muitos anos atrás sempre foi assim. Então, é uma incógnita, ninguém pode afirmar nada. Hoje a realidade do Sol é uma, mas ninguém pode falar que a realidade do Sol sempre foi assim em todos os tempos. Aqui na Bíblia, em outra passagem, o Sol teria se movimentado, como se para frente, para trás, mas a geral é que aqui fala sobre um fenômeno na natureza, ok? E outros vão dizer que não, é só um simbolismo. Houve um sinal, na verdade, é um segundo sinal que Ezequias recebeu. E aí, o Ezequiel, então, no final do capítulo 38, ele vai adorar o Senhor. A partir do versículo 9, um cântico de adoração ao Senhor, né? Cântico de Ezequiel, rei de Judá, depois de ter estado doente, ter restabelecido, né? Em pleno vigor dos dias dele. Então ele se sentia novo e aquela enfermidade veio quando ainda ele se sentia uma pessoa nova. Pô, morrer agora, eu sou tão novo. É isso. É engraçado que tu pode ter 60, tu vai se achar novo. 70 é novo. Eu estou com 52 e me acho novo. Só que as pessoas me chamam de tio. Já tem apelido de velho. Entendeu? A gente vai sempre se achar novo. Mas a verdade é que ele se achava novo, né? Ele queria morrer, ele pede, então Deus vai dar mais 15 anos. E ele fala assim: tu é o tecelão da vida, versículo 12. Olha o versículo 14: os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Então ele insistiu ali, ó. Meu irmão, insista, meu irmão. Insista, meu irmão. Muitas vezes é um cansativo, é desesperador, mas você só tem isso. Tem aquela canção: vou me arrastar, não vou parar, enquanto eu te tocar. Eu vou além, vai além da força, enquanto tiver força. Aí faltou a força física, vai no psicodrama, vai na mente. Imagine-se, use a ferramenta que você tem, ok? Então, restaure minha saúde, faz-me viver, é o cântico. Já aconteceu, mas ele está falando aqui da realidade que ele viveu, né? Versículo 17: eis que foi para a minha paz que tive, eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura, tu, porém, amaste a minha alma. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Eu tive amargura para que eu pudesse ter paz. Ou seja, para que eu pudesse crescer, ver a amargura primeiro. Meu irmão, às vezes a amargura é para te dar aquilo que tu quer. Às vezes a coisa dá errada com o teu objetivo dar certo. Às vezes aquilo que você acha que está errado, está tudo complicado, é justamente isso que vai ser a solução. Acontece muito isso. Em todos os aspectos da sociedade, na vida eclesiástica, não é isso? Tu, porém, amaste a minha alma, e livraste da cova da corrupção.
porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. No cântico de Ezequiel ele fala, tu lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Mais uma vez a Bíblia associando aí, nos ensinando aí, que enfermidade sim pode estar associada a pecado. Não tenha a dúvida disso. Então trabalhe sempre o médico, vai procurar médico, vai procurar o psicólogo e procura também, né? Nessa hora, não. A primeira coisa é o Senhor. Procura também ver a tua questão espiritual, porque questões espirituais podem provocar enfermidade. E depois aqui no versículo 18, ele vai falar de negócio de sepultura, né? Que se você não me curar, como é que eu vou te louvar depois? Depois da morte, eu não vou te louvar. Aí aqui nós vemos essa retratação daquela cultura que ainda não estava muito bem desenvolvida, né? As pessoas ainda não tinham uma percepção clara de vida após a morte. Na maioria esmagadora dos textos do Velho Testamento, e isso não é retratado, mas nós vimos já focos, né? Várias passagens que mostram isso claramente, e esse entendimento é um entendimento progressivo no filme de Deus, que vai ficar muito mais claro lá nos capítulos do Novo Testamento. Mas é um processo gradativo. Tá vendo como é que é importante saber o filme todo? Imagina a pessoa pegar o filme só nessa parte aqui. Só essa parte que está falando que não tem vida após a morte. Não tem nada depois da morte. Aí, a Bíblia está falando, sim, mas a Bíblia está falando. Mas aqui, pastor, a Bíblia está falando aqui que não tem. Aqui, pastor, em Eclesiastes, a Bíblia está falando que não tem. Meu filho, minha irmã, o problema é que você está vendo o filme só numa parte que vê o filme todo. Lá na frente o capítulo mudou, as coisas mudaram, é um filme. É uma linha de produção. Você está vendo só uma parte que vê o todo. Ok? E aí então Ezequias ainda não tinha essa visão, essa revelação que nós temos hoje. Encerramos o versículo 21. Ora, Isaías dissera, tome-se pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera e ela recuperará, e ele recuperará a saúde. Aqui a tradução da úlcera, né? Mas lá no hebraico não é bem, não dá para definir exatamente, porque é uma doença mortal. E aqui os estudiosos entendem, e me parece que é isso mesmo, tá vendo? A questão do uso natural para se tratar um problema. Deus muitas vezes fez um milagre, mas não deixou de usar recursos naturais para aquele milagre. Ó, vai lá e faça isso. Tá? Pega isso na planta, tal, faz isso. Ou seja, recursos naturais dentro do milagre. Deus faz isso? Faz. Então aquilo, o que você tem que fazer em uma enfermidade? O que eu e você temos que fazer em uma enfermidade? Buscar direcionamento do Senhor, buscar sinal do Senhor. Senhor, o Senhor quer me curar por meio do teu milagre ou o Senhor quer me curar por meio da medicina? Me dá esse sinal. Porque normalmente a pessoa já busca direto a medicina. Já dá crédito logo direto, mas nem pensa duas vezes. Vamos operar rápido. O ideal é, tem uma enfermidade mortal? Senhor, minha alma está em angústia, eu estou com medo, sou ser humano. Eu queria que o Senhor me trouxesse o teu milagre. Eu queria experimentar o seu milagre. Mas eu também tenho aprendido que o Senhor também usa a medicina. Mas eu queria a sua cura e não da medicina. Me dá um sinal. Me mostra o que tem que fazer. E pastor, isso não deu um sinal. Se você tem recursos médicos, use o recurso médico. Se você pediu o sinal, Deus te deu o sinal, você pode escolher. Aí a escolha é sua. Ou continuar na fé, esperando de Deus, ou buscar o recurso médico. E pedir ao Senhor que haja por meio daquilo. Aí é uma questão muito pessoal. Mas pelo menos faça um propósito. Busque o sinal do Senhor. Para ver se você tem essa experiência. E que Deus traga os sinais dele para a nossa vida. E que possamos experimentarmos as curas dele na nossa vida. E que ele venha lembrar sempre que nós somos pó. Porque isso é um fato. Só o buscando verdadeiramente de interesse de coração e com choro e com quebrantamento. Quando o negócio começa a esquentar o nosso ombro. Quando o negócio está bravo. Quando a nossa vida está em risco. Aí nós viramos espirituais demais. Né? E você vê que depois de Ezequias, depois de ter a promessa de lá no capítulo vai vir, né? Vai fazer besteira de novo. E esse é o ser humano. Ai de nós, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Aqui, pastor Renê, pensei em todas essas coisas e que Deus
Nos abençoe.